Olá, gente, saudações, bom dia ao seu coração. É com muito pesar, mas também com muita esperança que eu faço esse vídeo para vocês, diante de tanta polarização, de politização da dor, da pandemia, do sofrimento, do luto das pessoas. Desde quando surgiu a pandemia, nós estamos procurando culpados. Nós estamos colocando bandeira no vírus, bandeira na pandemia, polarizamos os temas, os debates, politizamos os assuntos, nos tornamos formadores de opinião, mas muitas das vezes formadores de informação muitas das vezes que não é verídica, informação muitas das vezes que não é real, que não é leal. Algumas falas, algumas opiniões que são desprovidas de um sentimento humano. Faltou humanidade, faltou humanizar os nossos discursos. E nada daquilo que foi dito nas redes sociais ou está sendo dito nas redes sociais trouxe cura, enxugou lágrimas, ressuscitou ou renovou a esperança no coração das pessoas, especialmente daquelas pessoas que passaram pela dor, pela tragédia, pela desgraça. Em si mesmo, mas também em parentes, em amigos, pessoas importantes. Quando a doença, que antes era apenas números, estatística, passou a ter nomes conhecidos, nomes inclusive perto da gente. E aí, nós começamos a perceber que todos os nossos discursos, todas as nossas observações, teoria das conspirações, em nada ajudou a confortar e a consolar aquelas pessoas que de fato foram prejudicadas. Perderam seus empregos, perderam seus parentes, seus pais, seus amigos, pessoas íntimas. E essas pessoas estão inconsoláveis. Enquanto nós ficamos com esses discursos, muitas das vezes discursos vazios da teoria da conspiração e essa obsessão em defender o indefensável, de tentar colocar um homem, um personagem como um ícone de tudo, né? Como se desse homem emanasse toda a proteção do sagrado. Nós conseguimos dar poder a uma imagem, a uma personalidade, conseguimos colocar em um homem, em um presidente, toda a nossa confiança praticamente, o que é loucura, E muitas pessoas se tornaram alienadas, porque toda polarização e toda politização, ela gera alienação. E a alienação, ela acaba nos isolando do mundo. A alienação acaba separando as pessoas. A alienação, ela discute pessoas sem discutir ideias. A alienação não me permite pensar, refletir, analisar como de fato as coisas são, de maneira coerente, de maneira correta, de maneira justa. E principalmente, quando nós deixamos de confiar em Deus, para confiar no medicamento, para confiar no que a mídia diz, para confiar num presidente, num homem e colocar esse homem acima da minha devoção com Deus. É por isso que eu gosto muito de Esdras. Eu já citei várias vezes a questão de Esdras, quando ele foi transportar alguns tesouros ali do templo, ele sentiu a necessidade de pedir ajuda ao rei. Mas durante todo o tempo, o discurso de Esdras era que a boa mão de Deus era com ele, de que Deus era com ele, de que Deus estava do lado dele. Como que Esdras iria chegar para o rei agora e pedir ajuda de exércitos e cavaleiros para ajudar a atravessar aquela situação? Está lá em Esdras capítulo de número 8, verso 19 em diante. Foi então que Esdras caiu em si e disse: porque eu tive vergonha na cara. De pedir ajuda ao rei, exércitos e cavaleiros, porquanto havíamos dito que a boa mão de Deus era conosco. E ele então diz que ele apregou um jejum perto do rio Ahava, e Deus então o abençoou, e Deus fez com que ele chegasse do outro lado livre, abençoado, protegido. Por quê? Porque a boa mão de Deus foi com ele.
Se você analisar os capítulos 5, 6, 7, 8, 9 de Esdras, várias vezes há essa repetição: a boa mão de Deus, a mão de Deus, a boa mão de Deus, a mão de Deus. Esdras abriu mão da mão do homem para abraçar a mão de Deus. E infelizmente muitos cristãos, muitos evangélicos, muitos protestantes estão abrindo mão da boa mão de Deus para se refugiar na mão do homem ou na mão da ciência. Na mão do homem ou na mão da ciência. Por isso que os debates são polarizados. É porque nós esquecemos de que a nossa vida pertence a Deus. É que nós nos esquecemos que Deus é o autor da vida. Nós nos esquecemos de que é Deus que conduz todas as coisas, que Ele está no controle de tudo, mas que na prática a gente não consegue vivenciar isso. A gente consegue teologizar, a gente consegue fazer uma defesa de uma linha teológica acerca da soberania de Deus, especialmente os calvinistas, mas na prática mesmo, parece que a gente não confia muito na soberania de Deus. Parece que é uma soberania sem soberano. Parece que é uma soberania cativa ainda à vontade do homem. E é tão triste a gente ver a nossa situação, porque nós confiamos demais em homens, mas não confiamos em Deus. Nós temos que perceber que em todo momento da história, Deus sempre guardou o seu povo. Deus guardou o seu povo das perseguições, Deus guardou o seu povo de muitas situações. Mas ainda assim que algumas pessoas tenham sofrido por conta das perseguições, a prova dos martírios do passado, ainda assim Deus preparou algo especial para elas, que é a eternidade. A vida do homem, ela tem que transcender. Eu estou aqui nesse mundo, mas eu preciso transcender. A minha vida precisa transcender. Eu não posso olhar somente nesses horizontes, eu não posso olhar somente para esse mundo. Eu tenho que crer que existe vida após a morte. Eu tenho que acreditar que existe a eternidade. Existe a eternidade. E que Deus leva quem Ele quer na hora que Ele quer. Então Deus está no controle disso tudo. Alguém me perguntou algumas vezes: onde está Deus na pandemia? Onde está Deus nessa doença? Eu sempre gosto de dizer que Deus está nos médicos, Deus está nos enfermeiros, Deus está na auxiliares de enfermagem, Deus está nos cientistas e todas aquelas pessoas comprometidas em tentar encontrar uma solução, em tentar encontrar algo que possa ajudar as pessoas de modo prático, não apenas nos discursos. Os nossos discursos da internet servem apenas para potencializar a nossa vaidade, serve apenas para inflamar o ego, o orgulho, a soberba, a prepotência de quem está certo, de quem está errado, de quem é responsável, quem não é responsável, quem votou em quem deixou de votar, porque nós polarizamos, nós politizamos os assuntos e perdemos a nossa sensibilidade. Nós deixamos de chorar as nossas desgraças, nós deixamos de chorar as lágrimas dos outros. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O que essa pandemia poderia nos ensinar é trazer de volta ao nosso coração a simplicidade das coisas da vida. É você ter empatia por quem chora, por quem padece, por quem está sofrendo, por quem perdeu o seu emprego e não sabe como que vai sustentar ou manter a sua família. De você ser sensível por quem está precisando até mesmo um oxigênio, precisando de uma cura, precisando de um milagre. De filhos que nunca mais terão seus pais, de parentes que nunca mais estarão com eles ali, muito embora há uma esperança na eternidade, mas ainda assim ficará saudade, essas pessoas ficarão presas pelo resto da vida. A pior pandemia não é a questão da doença do coronavírus. A pior pandemia
é essa insensibilidade do nosso coração, de querer sempre achar um culpado, mas de nunca tomarmos a iniciativa, a responsabilidade de ser sensível à dor do outro e de se colocar como instrumento para abençoar essas pessoas. A pior pandemia não é essa questão do coronavírus, mas é essa independência de Deus, como se Deus não fosse soberano. E aí nós passamos a confiar na mão do homem e desprezamos a boa mão de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos levante, que Deus desperte em nós um sentimento mais sensível, discursos mais humanizados, análise crítica, sim, mas análise crítica com lágrimas, análise crítica com pesar, com sentimento, porque estamos lidando com seres humanos, estamos lidando com gente, como a gente gosta de gente. E gente é tão importante que Deus se humanizou. Deus não quis ser Deus sem ter sido gente, porque Ele ama a gente. Ele viveu como gente, caminhou entre a gente. Ele sabe o nosso sofrer, sabe as nossas fragilidades, sabe todas as nossas dores. É por isso que eu devo depender unicamente dele. Porque eu tive vergonha na cara de pedir ajuda ao rei de exércitos e cavaleiros, porquanto havíamos dito que a boa mão de Deus era conosco. Deus abençoe. Fique na boa mão de Deus. Não na mão do presidente, não na mão da mídia, não na mão dos formadores de opinião das redes sociais, mas fique na boa mão de Deus. Amém.